Olá! Hoje vamos tratar neste capítulo dos ports de I/O, Input e Output, do Atmega 328P. Os ports de I/O são os responsáveis pela entrada e pela saída das informações de dentro do microcontrolador. E ele funciona da seguinte forma. Nós temos aqui o microcontrolador com 28 pinos, ok? E aqui você pode ver três cores, laranja, vermelho e azul. O que significa isto? Bom, cada um dos 28 pinos pode, entre aspas, ser utilizado como pino onde você conecta um dispositivo que me forneça um sinal elétrico ou como um contato para acionamento de alguma carga. Então, por que eu disse incompleto? Porque, na verdade, eu tenho que descontar o VCC, o GND, eu tenho que descontar o outro GND do lado de cá, como você mesmo pode ver, o AREF e o AVC. Então, na verdade, são 23 pinos que podem ser utilizados para conectar o microcontrolador para a execução de algum programa gravado dentro dele, atuando nos dispositivos externos. Ok? Vamos em frente. São ao todo 23 ports de I/O, distribuídos da seguinte forma. Nós temos 8 bits no porte B, 7 bits no porte C, 8 bits no porte D. Total, 23 bits. O detalhe interessante quando eu falo em bit é porque o porte B tem 8 bits. Você pode operacionalizar cada um deles individualmente ou, se for do seu interesse, você pode tratar esse conjunto como se fosse um byte. Existe a exceção que não existe o bit 7 do porte C. Quero que você observe bem aqui, ó. Este é o bit 7 do porte B de bola. Ok? Aqui em vermelho nós temos o bit 7 do porte D de dado, mas o último bit do porte C é o 6. Não tem o bit 7. Questões de construção. Na realidade, não cabe a nós julgarmos o dispositivo. É o que eu sempre falo durante minhas aulas. Se ele não servir para a sua necessidade, não se acanhe, use outro. Agora eu gostaria de passar algumas características relativas àquilo que os ports de I/O efetivamente fazem. Cada pino digital, para quem não tiver essa ideia muito completa, muito clara, um pino digital pode colocar nível 0 ou pode colocar nível 1, trabalhando como output. Mas se trabalhar como input, ele recebe de 0 a 5 volt, nível lógico TTL, cada um dos 23 pinos. Um detalhe interessante, claro, tem exceções, porque ele tem atividades analógicas, entrada analógica. O nosso microcontrolador Atmega 328P não tem pino analógico de saída. Então vejamos, cada pino digital pode ser configurado como saída. Sim, todos os pinos digitais podem ser saída. E o detalhe, quando isso é feito, cada um dos pinos que tem um driver interno, ele fornece corrente suficiente de 20 mA para acender LED diretamente, cada um dos pinos digitais. Mas os pinos também agora todos os pinos podem ser configurados como input, tanto analógico quanto digital. Mas quando você opera desta forma, você vai eventualmente necessitar mexer ou pelo menos ativar ou desativar os resistores internos de pull-up. Eles são configuráveis e têm um valor aproximado entre 20 e 50 kΩ. Outro detalhe é que cada um dos pinos de I/O tem diodos preparados para proteção contra sobretensão, tensão acima do valor máximo permitido, e subtensão, tensões baixas demais para serem interpretadas. Repetindo, não existe mágica, tudo dentro do limite de acordo com o datasheet.
Vamos agora explicar como é que funciona a eletrônica interna dos ports de I/O. É muito importante isto porque a tecnologia que ele emprega é a tecnologia MOSFET e esse tipo de transistor, que é conhecido como transistor de campo, FET vem de Field Effect Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo. Pessoal, eu poderia explicar isto aqui, mas isso gastaria muito tempo para explicar o conceito do transistor de efeito de campo. Em uma outra oportunidade, eu posso mostrar melhor isto para você. Você pode obter maiores informações também no meu site. Tudo bem? Mas por que eu preciso utilizar essa informação? Bom, primeiro que são transistores de última geração, são transistores com perda extremamente baixa, para não dizer nula, e ele, diferente dos transistores bipolares que operam com coletor, base e emissor, aqui nós trabalhamos com drain, gate e source. Depois disso, vamos dar uma espiadinha como que funciona isso dentro do circuito que nós operamos. Então aqui você está vendo um circuito completo de um dos ports de I/O. Tá vendo? Um único, é um ponto único. Nós temos 23 desses. Tudo que for falado aqui também tem validade para os demais. Vamos identificar algumas coisas aqui? Bom, em primeiro lugar, o que chama a atenção é que este resistor é o resistor de pull-up. Aqui nós temos VDD e não VCC. Por quê? Porque é tensão de dreno. Isso daqui é um transistor FET, então a alimentação dos transistores FET não é VCC, é VDD por ser do dreno. Aqui é o seguinte, isso aqui é uma chave eletrônica transistorizada. Ou seja, eu posso ligar e desligar o resistor de pull-up conforme for do meu interesse. Aqui nós vemos um outro conceito, Open Drain. Vamos observar? Acompanhe esta linha que eu estou demarcando aqui. Esta linha sai inteirinha para fora e ela vem direto do dreno. Isso parece assim até esquisito, mas não é. Esta é uma tecnologia bastante utilizada nos dias de hoje, onde você coloca aqui, por exemplo, o source direto para o terra. E o que você libera no pino de I/O é um dreno aberto. Se fosse transistor bipolar, nos transistores bipolares, por exemplo, nós temos Open Collector, que é coletor aberto. Isto tem algumas implicações que nós vamos apresentar. Neste caso em particular, eu gostaria de lembrar a vocês que o gate é acionado com 0. Quando este transistor conduz, ele fecha um curto com resistência praticamente 0, conectando o dreno e o source. Quando, por outro lado, você coloca nível 1 aqui, o gate corta e a resistência entre o dreno e o source se torna infinita. Então, aqui está a minha chave de pull-up e eu estou considerando a chave fechada. Na verdade, quando você liga ele, o microcontrolador ele fecha a chave de pull-up, deixando, portanto, esse resistor ativo. Ok? Isso é natural. Nós vamos entender melhor por quê. Bom, significa que existe um resistor ligado em VDD aqui. Como este cara está aberto, é como se este bloco aqui não existisse. Ó. Não existe isso daqui aqui. Está fora. Então, na realidade, você está colocando o nível 1 aqui, a princípio. Um pino aberto tem, se ninguém mexer em nenhuma configuração, tem nível lógico 1 por conta do pull-up estar pegando a tensão da alimentação VDD aqui de nível 1 lógico. Então, aqui está, na verdade, o mecanismo de funcionamento. Quer dizer, você pensaria, olha, eu estou colocando o nível 1 no gate. Não, você pensa, puxa, estou colocando o nível 1, o nível 0 aqui fora. Na verdade, o que você está fazendo é chaveando um transistor de efeito de campo, de modo que você pode ter terra aqui nesse ponto ou nada. Vamos ver o motivo disso. Continuando a nossa identidade, aqui o que nós temos são dois diodos. Este diodo daqui, por exemplo, ele limita a tensão, tá ok? Um é para tensão elevada,
de modo que você não danifica o componente, e o outro funciona para a tensão inferior à tensão limite dele. São as proteções de subtensão e sobretensão. Depois eu tenho ainda este capacitor aqui, que além de ajudar na filtragem, eu não tenho certeza porque nunca vi o diagrama completo da estrutura interna, mas me parece que esse capacitor também pode ser utilizado na metodologia de conversão de dados de analógico para digital. Lembre-se, esse dispositivo, a Atmega 328P, possui 8 entradas analógicas para um conversor de 10 bits. Isso está sendo estudado em outro dispositivo. Então veja que interessante. Como isso daqui é um transistor de efeito de campo controlado no gate por 0, então é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem, se você colocar nível 1, o que você tem é abertura total. Então está aqui o dreno, está aqui o source, ele fica com este formato. Ele fica completamente aberto e aqui funciona como uma resistência infinita. Por outro lado, se você coloca 0, ele faz isto aqui, ele curto-circuita praticamente o dreno e o source, porque esta resistência deste canal é muito baixa nessas condições, se aproximando muito de um curto-circuito. Continuamos. Então, eu posso colocar 0 aqui e ficar nesta situação, ou eu posso colocar 1 aqui e ficar nesta situação. No momento que você liga o dispositivo, a chave de pull-up estará em curto, portanto, pull-up ativo. Vamos considerar a probabilidade de você colocar um dispositivo com um LED e um resistor de pull-up externo. Então, VDD, resistor, conectado no anodo do LED e o catodo do LED ligado num pino de porte de I/O. Tecnicamente falando, se você fizer deste modo, quando você liga o dispositivo, você tem tensão aqui e a corrente vai fluir para cá, tá ok? E aí vai depender, porque veja bem, como aqui tem um resistor para VDD e aqui já tem VDD, não haverá corrente para cá. Então a corrente sempre tentará seguir neste passo. Mas olha que interessante. Quando você liga ele, isso aqui está aberto. O que faz com que, na verdade, eu tenha VDD, né, aqui e tenha VDD aqui. Ora, sem diferença de potencial, este LED vai estar apagado. Isto é o que acontece quando você manda 1 para o porte de I/O. Então, se você colocar 1 no porte de I/O, você não vai acender este LED apagado. Mas o que acontece quando você coloca o 0? Observe que interessante. Ok, esqueci esse detalhe. Aqui você pode observar notoriamente que o LED está colocado entre VDD e VDD. Significa que sem diferença de potencial, ele não pode acender o LED. Então, colocou 1, LED apagado. Agora vamos colocar 0. Olha que interessante. Porque quando você faz isto, o terra vem para cá, porque isso aqui é um curto-circuito. Eu tenho terra neste ponto. Não ocorre curto-circuito, nem o pull-up é afetado, porque ele é de alta resistência, acima de 5 kΩ. Então, isto não causa nenhum problema para o microcontrolador. Mas o fato de você colocar o terra aqui vai permitir que o terra surja no catodo do LED e o LED acende. Então vamos continuar. Então você entendeu, né? Ou seja, 0 LED acende, 1 LED apaga. Agora, vamos imaginar esta outra situação. Aqui nós temos um LED que está ligado ao terra por um pull-down externo. Então veja só, nós sabemos que quando ele está desligado, aqui, este dispositivo está desligado e este está fechado. Portanto, você tem a alimentação que sai para ele aqui. Mas vamos deixar o controle atuar?
Vamos ver como ele se comporta? Então, vou colocar 1. Quando você coloca 1 aqui, você corta isso daqui. Aí você tem o VDD aqui, passa por um resistor, sai nível 1 aqui, que é VDD. Aí o que acontece? O LED vai acender. Então, com 1 aqui, este LED acende. Vamos ver com o 0? Com o 0, isso aqui curto-circuita. Então, agora o terra está ligado aqui. Então, eu tenho um terra neste ponto. Ora, se eu tenho terra neste ponto e aqui eu tenho outro terra, o LED não vai poder acender, o LED está apagado. Então, nesta condição, LED acende com 1 e apaga com 0. Na verdade, os ports de I/O são um pouquinho mais sofisticados até do que isso, porque fugindo do detalhe transistorizado da operação, o que nós entendemos é o seguinte: na realidade, um registro interno que tem 8 bits, se eu tenho porte B, porte C e porte D, então eu tenho 3 registradores de 8 bits, cada um nomeado de porte B, porte C e porte D, lembrando que a única diferença é que o porte C não tem este bit. Então, o que acontece quando você tem um porte de I/O deste tipo? Professor, todos os portes de I/O são desta forma? Sim, existe um registro conectado entre a estrutura interna e a estrutura externa do microcontrolador. Então, veja, este é o lado de dentro e este aqui é o lado de fora. Então, olha que interessante. Quando você determina que isto daqui é um dispositivo de entrada, tudo que for colocado no pino externo do dispositivo estará presente no seu porte respectivo. Tudo bem? Ok? E quando você define que este porte, ou este, ou qualquer um, porque o controle, apesar de ele trabalhar em grupo de 8, é muito mais comum trabalhar individualmente. Ora, então o que você tem aqui? Se você tem o porte B, por exemplo, e diz que o bit 0 do porte D é saída, então tudo que você colocar aqui, tudo que a gente diz é o seguinte: se o porte é de saída digital, só pode ser 0 ou nível 1. Então, tudo que você coloca aqui vai para o lado de fora. Vamos ver um pouquinho o controle dos pinos de I/O. Tem duas coisas que nós precisamos aprender ainda. Não se esqueça que cada pino tem aquela parte eletrônica, porque é o que compõe o dispositivo real. Não poderia ser diferente disto. Mas nós temos que configurar algumas coisas. Vamos ver o que eu posso falar a respeito disso. Então vejam só. Cada pino de I/O é controlado por um bit especial em cada um dos 3 registros que você está vendo aqui. Você tem aqui o DDR, você tem aqui o porte e aqui você tem o PIN. São 3 registros. Então, você tem da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho DDR-B, DDR-C e DDR-D. Mas eu também posso controlar o N de 0 a 7. Então, ou seja, eu tenho DDR-B0, DDR-B1, DDR-B2 e assim por diante. Ou, em outras palavras, nós temos o DDR-B, que vai desde o DDR-B0 até o DDR-B7. Nós temos o DDR-C, que vai desde o DDR-C0 até o DDR-6. Aliás, é interessante lembrar que o 7 não existe mesmo. E nós temos o DDR-D de dado, que vai desde o DDR-D0 até o DDR-D7. Nós vamos detalhar cada um desses elementos porque eu preciso que você compreenda a função. Isto é um registro de 8 bits, isto é um registro de 8 bits, isto é um registro de 8 bits. Então, se eu tenho 3 portes, porte B, porte C e porte D, então eu posso afirmar para você que eu tenho 3 de cada um deles para cada porte conjunto de 8 bits. Ou, em outras palavras, 9 registros internos
para controlar os ports de I/O. Não esqueça, senhores, que isso que eu estou fazendo aqui funciona também para o port PIN. Por exemplo, vou pegar este daqui, ó. Eu poderia ter aqui também o port C, que vai do port C0 até o port C6. Tudo bem? E também tem o PIN. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Eu tenho o PIN C, né? E o PIN C vai do PIN C0 até o PIN C6. Tá ok? Muito bom. Vamos a algumas considerações então. Primeiro, o que nós estamos falando e que serão mostrados adiante para não ficar muito cheio de detalhamento, tudo que eu falar sobre o port B vale também para o port C de cebola e o port D de dado. Tudo bem? Vamos lá então. Vou começar apresentando o registro DDRB. Tudo bem? Este registro, ok? É isto daqui. Ele tem de 0 até 7. Aliás, tome muito cuidado daqui para frente, porque em programação neste nível, senhores, ele sempre vai a partir do 0. Então, quando você fala que você tem 16 bits, você vai de 0 a 15. Quando você fala dos ports de I/O, tem 8 bits, de 0 a 7. Tome cuidado. E nesta posição, este é o bit 0, este é o bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dentro de programação de microcontroladores ainda tem uma vantagem. Os pinos todos têm nome, tá vendo? Olha, este aqui é o DDRB3, este é o DDRB1, este é o DDRB6 e assim por diante. E aí então, não vai esquecer que o que eu falei para o DDRB também vale para o DDRC e também vale para o DDRD. Para que serve este elemento? Bom, aqui está Data Direction Regist B. Então, isso significa DDR, Data Direction Register, ou seja, registrador de direção de dados, porque se ele sai é output e se ele entra é input. Então, o bit que você escolheu aqui e gravou nele 0 ou 1, afeta ele da seguinte forma: coloque 1 e o port daquele bit vai funcionar como saída. Coloque 0 e o port daquele bit vai funcionar como entrada. Então, se eu colocar aqui, ó, no DDR-B4, se eu colocar 1 aqui, o port B bit 4 será utilizado como output. Se eu colocar 0 aqui, o port B bit 4 será utilizado como input. Continuando. O DDRB, então, estou só repetindo, ele é composto de 8 bits que vão de 0 a 7, que vai definir o destino de cada um dos bits do port, da seguinte forma. Imaginemos esta cena aqui, então. Aqui, ó, estou colocando no DDRB, aqui no bit 5 dele, deste registro, bit 5 dele, coloquei 1. Bom, então significa que eu vou usar o port dele na saída, ou seja, só se isto for reconfigurado. E o detalhe, o estado de um port é definido assim: coloquei 1 no DDR, o port deste bit, que no caso aqui é o bit 5, então o port B bit 5 sendo colocado 1 aqui, ele vai ser usado como saída, output. E aqui o bit 3 do port B de bola vai ser usado como entrada, porque eu coloquei 0 aqui. Então, você atua no DDR para mudar o comportamento do port. Vou mostrar aqui do port para a gente ver novamente. Também cada um dos bits tem um nome diferente. Olha, port B0, port B1, port B2. Muita coisa tem nome pré-definido aqui. E aí, se eu definir ele como
lá no DDR, se o bit 5 foi definido como saída, então tudo que você colocar aqui será jogado para fora do chip. Por outro lado, se você diz que ele é entrada lá no DDR-B, então você está dizendo o quê? Que tudo que você lê aqui é o que está lá do lado de fora do circuito integrado. Detalhe só informativo, todos os pinos do port estarão em tri-state quando o chip for resetado. Tem mais um detalhe ainda para falar sobre os ports. Lembrando então, se um bit do port B, um bit do port estiver em 1, quando o pino estiver definido como input lá no DDR-B, os resistores de PUAP são ligados automaticamente. Então, se você definiu alguém como saída, se você definiu alguém como entrada, o PUAP é ligado. Você pode desligar o PUAP, sem sombra de dúvida, sem problema. Mas se você vai lá e coloca 0 num port B qualquer, o sistema reconfigura o pino como saída. Eu não sei se você entendeu, mas tem coisas que você faz no port, colocando 0 ou 1 lá no registro, altera o comportamento porque o chip tenta se proteger de erros de operação. Esse é o X da questão. Se isso é bom ou isso é mal, só o tempo mostra, porque à medida que você vai utilizando as coisas, vai ficando mais fácil ou vai ficando mais difícil. Depende realmente de cada necessidade. Por sua vez, faltou o registro PIN. O registro PIN do port B é o registro PINB. Como que ele funciona? Esse bit é muito interessante, senhores. Primeiro, nós sabemos que é PIN-B, que significa Port Input Pin Address. Tudo bem? Input PIN. O que significa... Eu misturei aqui, pessoal. Address não está no jogo, não. É Input PIN, tá? Me desculpe. Eu podia até regravar o slide, mas não vale a pena, porque é um erro muito bobo. Para que serve este cara? Então, olha que interessante. Se você quiser mexer nele, por exemplo, no PIN B, você mexendo num registro aqui, ó, colocando 0 ou 1 aqui, você afeta o comportamento do que tiver dentro do port B, criando uma coisa chamada toggle. Toggle é uma técnica que você joga um impulso, ele muda a saída. Você joga outro impulso, ele muda novamente a saída. Você joga outro impulso, ele muda novamente a saída. Então veja que interessante, se eu escrever 1 aqui, isso vai alterar do bit correspondente, vai alterar o valor do bit correspondente. Detalhe, né, senhores? É binário. Quando eu digo alterar, nós estamos falando se era 0 vira 1, se é 1 vira 0. Nada de especial. É uma forma que ele tem de você alterar a situação em um port de I/O sem mexer no conteúdo do port de I/O. Tem algumas aplicações específicas boas para isso. Estou colocando um lembrete que em Assembly a instrução SBI pode normalmente ser utilizada para fazer a mudança de um bit específico, ou seja, para fazer um toggle de um bit específico. Algumas considerações que eu sempre recomendo, da primeira delas, por favor, lembre, não existe o bit 7 do port C. Tudo bem? Ele tem apenas 7 bits, do 0 ao 6. Aqui eu quero mostrar um exemplo interessante. É aquilo que eu havia mostrado para vocês. Então, tem aqui o port B de bola. No port bit 7, que corresponde ao pino 10 do circuito integrado, eu coloquei um resistor e um LED para a terra. Se tinha 0 neste bit, ele está configurado como output. O que acontece se eu colocar um bit 1 aqui? Bit 1 é o equivalente de VCC. Vamos ver? É isto que vai acontecer. Este bit é levado para fora e como você tem VCC aqui e terra aqui,
sentido favorável de corrente do diodo, com o catodo aterrado, então o LED acende. E tem outra, o LED apaga se você coloca 0 aqui, porque entre 0 e 0 não tem diferença de potencial. Um acende, 0 apaga.